Oi pessoal, eu sou a Erika Santos e vim aqui mais uma vez compartilhar com vocês a minha experiência de vida. Pessoal, eu moro na fazenda, eu trabalho aqui, trabalho na sede, né? E quero compartilhar com vocês como eu concilio o trabalho com a maternidade. Como eu moro na fazenda, eu não tenho com quem deixar as minhas filhas, né? Eu tenho que trazer elas para o trabalho. E quando eu vim trabalhar nessa fazenda, trabalho aqui com o meu esposo, né? Meu esposo também trabalha aqui. A minha filha do meio estava com 1 ano e 8 meses. A minha rotina era, levantava cedo, né? Lanchava, arrumava minha filha, arrumava a bolsa dela de roupas, os acessórios, né, que ela precisava para poder eu trazer para o trabalho. Lanchávamos e vinha para o trabalho. Eu chegava aqui umas 7 horas da manhã, né? Aí fazia o almoço, cuidava da casa, todos os trabalhos, né? Porque eu lavo roupa, lavo vasilha, cuido da casa, passo roupa, todos os trabalhos domésticos, né? Depois do almoço eu ia cuidar para arrumar a cozinha. Às vezes eu conseguia limpar a casa na parte da manhã, às vezes eu não conseguia, né? Dependendo. Porque como eu trazia minha filha, eu gastava um bom tempo cuidando dela, né, gente? Porque aí ela chorava, tinha que trocar, colocar para dormir, esse trabalho que a gente tem, né? Gente, não é uma experiência muito fácil você trazer criança para o trabalho, né? Que você tem que trabalhar e tem que cuidar da criança ao mesmo tempo, né? Só que a Isabela era até calma, né? Era uma criança calma, né? E nesse meio tempo, eu depois do almoço, eu cuidava da casa, né? Aí vinha o lanche da tarde, né? Umas 3 horas. Aí depois vinha a janta e esse todo período no trabalho. Depois desse período vinha a janta, gente. Eu saía daqui mais ou menos, já chegou muitas e muitas vezes eu saí do trabalho 10 minutos para meia-noite, 11 horas, 10 horas. E esse percurso, gente, essas dificuldades, eu fiquei mais ou menos 1 ano e 7 meses nessa rotina. De vir cedo, almoço, lanche da tarde e janta. Depois da janta que eu ia embora para minha casa. Gente, chegou num ponto que eu não estava aguentando mais essa rotina. Como eu disse para vocês, eu consegui ficar nessa rotina 1 ano e 7 meses, mais ou menos, né? Tinha quantas e quantas vezes eu chorei e falava pro meu marido que eu não aguentava mais essa rotina, mas eu precisava trabalhar, né? Meu marido também trabalha na fazenda, se eu pedisse conta também ia prejudicar ele, né? Então, por vários motivos eu ia suportando essa situação. Com esse passar do tempo, com esses 1 ano e 7 meses mais ou menos, gente, eu mesma coloquei regras no meu trabalho, eu não conseguia mais essa rotina. A minha casa é uma casa que eu moro aqui na fazenda, uma casa velha, né, antiga. Gente, essa casa foi ficando mofada, com mofo, sabe? Tem as janelas, coisas antigas, né, janela. Então, essa foi ficando com mofo, toda suja. Eu não tinha tempo para cuidar da minha casa, porque eu chegava esse horário, eu já estava com sono, cansada, eu só queria dormir. Eu só trocava a fralda da minha filha, eu sempre banhava ela aqui, né? Porque quando eu chegava em casa já estava tão tarde, né? E nesse meio tempo eu banhava minha filha, arrumava ela tudo aqui no trabalho, quando eu chegava em casa era só dormir. Gente, a minha casa era uma bagunça, que eu não tinha tempo para cuidar da minha casa. E nesse meio tempo, né? Nesse 1 ano e 7 meses nessa rotina, eu cheguei a um ponto que eu falei, eu mesmo vou colocar as minhas regras, eu não consigo mais, eu não dou conta mais dessa rotina, né? E aí eu comecei a trabalhar só até a tarde, né? Fazer o lanche da tarde, eu voltava para minha casa e depois eu não voltava não voltava na janta, né? Não vinha para fazer janta. E meu patrão às vezes não gosta, né? E nesse meio tempo a Isabela foi crescendo. A Isabela atualmente está com 6 anos. E aí a Elisa veio, né? A Elisa é minha caçula, ela tem 2 anos atualmente. Quando a Elisa nasceu, gente, se tornou ainda mais difícil,
porque a Isabela então era mais calma, né, para cuidar. A Elisa, gente, é uma menina chorona. Agora nem tanto, né? Ela deu uma melhorada, mas ela é uma menina chorona quando estava mais novinha, né? Porque eu fiquei uns 4 meses, né, de licença maternidade. Aí com os 4 meses eu voltei a trabalhar. E a Elisa chorona demais, birrenta, ela é muito nervosa, né? Chorava muito, queria muito colo. Gente, por quantas e quantas vezes eu chorei nesse trabalho, falava pro meu marido quando eu não aguentava mais, que eu queria parar, eu não aguentava mais essa rotina, né? De trabalhar, olhar minha filha ao mesmo tempo. E aqui a fazenda sempre é movimentada, muita gente, muitas amizades, né, do meu patrão vêm para cá. E eu tendo que trabalhar e fazer todas essa rotina de trabalho cuidando da minha filha. Quando a casa estava uma casa velha, né, a sede que era uma casa velha, eu colocava quantas e quantas vezes eu colocava cadeiras, colocava as caixas para poder impedir que eu ia ter uma represa perto, né? Então uma represa perto da casa, mais ou menos uns 20 metros. E então eu redobrar o meu cuidado, né? Com a criança para não sair de perto para mim para essa represa. Eu colocava esses obstáculos para ela não passar, né? Para não ir para a represa e também não sair de perto de mim, né, gente? Que é fazenda, tem animais, né? Tem gado, pode acontecer alguma coisa, cobra, esses trem. Então a minha atenção redobrava ainda mais para cuidar da minha filha, né? Nesse meio tempo, eu já tinha colocado essas regras, né, de não vir para o trabalho à noite para eu ter tempo para cuidar da minha casa. E é isso aí, gente. Eu quis trazer para vocês um pouquinho da minha rotina, como é aqui na fazenda, como eu trabalho, o meu dia a dia com as minhas filhas. A Isabela estuda, né? Já está estudando. A Elisa ainda não, porque como a gente mora na fazenda, a Isabela vai de ônibus, né? Vai no ônibus escolar. Pega ela aqui na fazenda, leva para a cidade. E a Isabela sai daqui umas 10 horas da manhã, volta 7h30, 8 horas da noite, né? Passo o dia todo fora de casa. E eu fico com a Elisa. Quis trazer para vocês a minha experiência, né? Gente, desde já eu agradeço vocês por assistir o meu vídeo. Não deixa de curtir o meu vídeo, gente, de dar um joinha e ativar as notificações para vocês estar por dentro de todos os meus conteúdos, todos os meus vídeos. Muito obrigada.